Quando a igreja ora junto, os céus respondem. Hoje esse é o tema que a gente vai abordar na nossa mensagem. E fiquem ligados. Uma boa tarde a todos. Graça e paz da parte de Cristo Jesus. Começamos já uma esperança da tarde. E hoje a nossa mensagem está lá no livro de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 4, verso 23. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos tinham dito. Ouvindo isso, levantaram junto a voz a Deus, dizendo: Soberano, tu fizestes os céus e a terra e o mar e tudo o que nele há. Só até aqui. Vou falar rapidamente o que está acontecendo nesse contexto. Um capítulo atrás, a gente vê que Pedro e João estão indo ao templo orar. Quando eles estão indo orar, eles encontram um homem pedindo esmola, e Pedro olha para ele e fala assim: olhe para nós, olhe para nós. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Pegou na mão dele e levantou. Imediatamente aquele homem que tinha 40 anos, que era coxo, se levantou e saiu pulando, adorando, bendizendo o Senhor. Depois vinham os líderes religiosos, os fariseus, os mestres da lei e os saduceus. Começaram a dar ameaças a Pedro e João. Aprisionaram esses homens só por um ato de bondade que eles fizeram. E Pedro chega até os líderes religiosos, os sacerdotes, e fala: é porque vocês nos prendem só porque a gente fez um ato de bondade e curou esse homem? Mas a gente sabe que esses homens prenderam Pedro e João só pelo fato deles falarem de Jesus Cristo, que é o Messias prometido do Antigo Testamento, que os líderes religiosos, os fariseus, os judeus não criam que era. Mas era evidente que aquilo que estava sendo feito ali pelos apóstolos, se Jesus não estivesse ali, não teria como. Aquele homem já tinha 40 anos, todos os dias era colocado ali para pedir esmola, e eles não tinham outra desculpa a não ser aprisionar esses homens e parar com o ministério deles ali. Mas a gente sabe que ninguém para quando o Senhor está por perto. Ninguém para uma igreja que está cheia do poder de Deus, e a igreja primitiva estava cheia do poder de Deus. Então esses homens, eles estavam sendo ameaçados, e ele chega até os seus irmãos e vai orar com eles, falando: Soberano Senhor, nos ajude. E a gente já aprende pelo menos 3 lições no livro de Atos aqui, capítulo 4. A gente vai aprender 3 lições essenciais para a nossa vida. É a importância da gente orar em conjunto, a importância da gente pedir um irmão, pedir a igreja para orar por nós. A gente vê que esses homens, eles estavam sendo ameaçados, os saduceus, os mestres da lei falaram: não prega mais sobre esse Jesus não, senão a gente vai aprisionar vocês. E esses homens estavam sendo ameaçados pelos seus inimigos. Mas sabe o que eles fazem? Eles vão até os seus companheiros e pedem ajuda. Então aqui a gente vê a importância da gente pedir ajuda, sabe? Não sei qual luta você tem passado, mas compartilhe com seu irmão, compartilhe com seu pastor. Peça ajuda, porque a oração do justo é poderosa, e a gente vê aqui o poder da oração em conjunto. A gente vê alguns versos abaixo, Deus responde a oração desses homens e mulheres que estavam ali orando. E a segunda lição que a gente aprende aqui é a importância da gente pedir a Deus, não que tire o problema de nós, sabe? Muitas das vezes a gente ora: Senhor, meu Deus, tira esse problema de minha vida, tira esse problema que eu estou passando. Mas em nenhum momento os apóstolos não pediram isso ao Senhor. Olha o que vai dizer lá o verso 29. E agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente. Olha para você ver, eles estavam sendo ameaçados pelo inimigo. Eles não falaram: Senhor, tira isso de nós, tira esses homens do nosso caminho. Senhor, mata esses homens para lá. Mas não. A gente vê que eles tinham amor por aquelas almas. Eles falaram: Senhor, nos capacita com a tua graça, meu Deus, para nos pregar o teu evangelho a essas pessoas que precisam anunciar a tua palavra corajosamente. Então a gente vê que em nenhum momento eles pediram para Deus amenizar ou tirar.
Então a dica que eu te dou aqui é: não peça a Deus para tirar a luta que você está passando, o sofrimento que você está passando, mas peça a Deus para te capacitar dentro desse problema, dentro dessa luta, sabe? Porque é dentro da luta que Deus nos fortalece, é dentro da luta que Deus opera em nossas vidas. A gente vê isso na vida de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego. A gente vê que Deus não livrou eles de ir para a luta, mas livrou eles dentro da luta. E a gente sabe que as lutas que a gente passa, as lutas tanto espirituais, tanto internas da nossa vida, serve de um adubo espiritual para as nossas vidas. Como vai dizer Thomas Kempis, eu estava lendo o livro dele, ele diz que as lutas que a gente passa é como um adubo espiritual na nossa vida, que nos fortalece, sabe? Não é quando Deus satisfaz as nossas vontades, os nossos desejos, ou nos livra de passar por isso. E o que nos faz ficar forte no Senhor e vai nos ajudar até chegar aos céus, essas lutas, sabe? Jesus precisou passar pelos 40 dias no deserto para poder seguir o seu caminho, seguir o seu ministério. Foi preciso primeiro ele passar para o deserto, pelo deserto, para depois ir curar, para depois ele poder fazer milagres e maravilhas. E ele só conseguiu ficar de pé por causa dos 40 dias que ele passou ali. E durante a caminhada dele, ele se viu como um adubo espiritual na vida de Jesus. E a terceira lição aqui que a gente aprende é o poder da oração. A gente vê que quando a igreja ora, quando a gente se põe a orar, os céus respondem. Imediatamente, com aqueles homens colocaram a se orar, pediram ao Senhor. Sabe o que o Senhor fez? Olha o que vai dizer lá o versículo 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito e anunciava corajosamente a palavra de Deus. Olha que maravilhoso. Depois desses homens orar, os céus tremeu, o chão onde que eles estavam ali, vai dizer que tremeu o lugar onde eles estavam. Então aqui a gente vê o poder da oração. Meu irmão, eu não sei se você ora pouco ou muito, mas ore, ore ao Senhor. Você que não ora, comece a orar, comece a buscar o Senhor, porque o Senhor vai te encher com graça, com poder. O Senhor Deus vai fazer muitas maravilhas através de sua vida. E a gente vê que esses homens eram tão ousados que eles não pediram só para poder pregarem a palavra do Senhor corajosamente, mas sabe o que pediu? Olha o que vai dizer o versículo 30. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do teu santo servo Jesus. Então aqui a gente vê que eles pediram até para o Senhor, através da vida deles, operarem milagres e maravilhas. E que a gente possa ser essas pessoas, sabe? Que pede ao Senhor. Senhor, nos dê graça, nos dê ousadia, meu Pai, para a gente colocar as mãos nos enfermos e curar, para honra e glória do Teu nome, não para nos exaltar. E é isso que a gente aprendeu no Esperança da Tarde aqui, o poder da oração. Ora que os céus respondem, eu não sei qual é a dificuldade, a luta, o que você passa, sabe? Mas ora que os céus respondem, os céus mudam a sentença através do poder da oração. Então não deixe o aposento da oração por nada, meu irmão. Se não me engano, Leonard Ravenhill vai dizer que um pecador para de orar, mas um homem de oração ele para de pecar. É isso, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente se afasta do pecado. E ele também tem outra frase dele que ele fala assim: foi no lugar onde vocês abandonaram o lugar secreto da oração, foi ali que vocês caíram. Imediatamente quando a gente abandona o lugar de oração, a gente cai, a gente fracassa na nossa vida. Então, meu irmão, não deixe de orar. Busca o Senhor, insista em oração, insista que os céus respondem. Que Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. Se esse devocional tocou em sua vida, que você curta, comente, compartilhe com mais pessoas, no nome de Jesus. Que Deus o abençoe, no nome de Jesus.